Falando de 15 de janeiro, e essa data não tem nada a ver com 3 anos. Podemos dizer que vamos avaliar o presidente Inhusse a partir do dia 15 de janeiro de 2015. Então, os 8 anos da sua presença como timoneiro da nação moçambicana, para que tipo de moral criou para esta nação que chama Moçambique sofredora. E, entanto, penso eu que nós não conhecíamos, mesmo nos meandros internos da Frelimo como partido histórico que tem figuras sonantes a atuarem no processo da governação do país, da liderança do Estado, nunca tínhamos ouvido falar do nome do Filipe Inhusse. Então, apareceu, na realidade, não a caia. E foi uma decisão que os moçambicanos foram preparados e foram ditos que tinha que aparecer uma pessoa com um perfil da qualidade do presidente Inhusse. Exato. Porque a Frelimo apercebeu-se e reconheceu, apesar que é muito difícil na história do país ouvir a Frelimo reconhecer, portanto, as suas culpas. Pedir desculpas por erros. Quem governa tem que cometer erro. Veja que até que o Papa falecido chegou ao ponto de vir ao público pedir desculpas pela Igreja Católica que alinhou-se com o sistema de opressão colonial. Exato. Mas a Frelimo, desde 1975 até hoje, nunca errou. Não sabe pedir desculpas. Só sabe dizer que é renovação da continuidade. Renovação da continuidade. Está sempre a resolver os problemas. E, então, isso aí, a geração 25 de setembro, eu gostaria de sublinhar que eu falo com propriedade de causa. Eu sou combatente da luta de libertação nacional. Portanto, conheci a Frelimo antes do golpe de Estado de Portugal. Trabalhei para a Frelimo, lutei pela independência, conheço a linha ideológica que a Frelimo usou para tornar o Moçambique e moçambicanos numa propriedade a título do Estado, jamais será, portanto, território do colono. Então, vamos lá aceitar a minha avaliação, quando o professor também aqui tem o seu background, a dama de ferro, a deputada, também fala com propriedade de causa, por ter sua experiência no parlamento, no partido do MDM. E, entanto, eu gostaria, na realidade, de fazer essa avaliação a partir dali. E quando a Frelimo, entanto, embarca no Estado único, a força dirigente do Estado e da sociedade. Então, mudou a Constituição em 1990. Então, tivemos a Constituição multipartidária. E essa Constituição multipartidária, na verdade, tivemos eleições, e volto a sublinhar que em 1994 eu fui candidato à presidência da República. Entre os que perfilaram a busca daquele lugar, eu era mais novo. Portanto, conheço o que estou aqui a falar, não estou a avaliar. Exato. Por emoção. E, entanto, nem simpatia não tenho com ninguém. Quero falar as verdades. Exato. Entanto, ganha as eleições com o presidente Chissano, a Frelimo ganhou, e o presidente Guebuza também deu continuidade. As críticas, vocês jovens, começaram a fazer descobrir a Frelimo que está escondido com o rabo de fora. É um gato escondido com o rabo de fora. O que pode significar Porque isso? está a dirigir o país na base de uma Constituição multipartidária, mas a cultura de Estado que tem está a dirigir o país na base do sistema monopartidário. Não mudou de comportamento de 95, de 75,
até 90, continua a dirigir o país como se fosse propriedade, como se fosse a força dirigente da sociedade e do Estado. Portanto, a Frelimo está acima do Estado, não tem agenda do Estado de Direito Democrático e não tem nenhuma subordinação à opinião dos eleitores, apesar que diz que quando compromete, cumpre, mas nós podemos ver nessa avaliação que, afinal, ainda a Frelimo precisa de muita escola para aprender o que é democracia. Entanto, chegaram à conclusão de que a velha guarda, do qual também faço parte, do 25 de setembro, não estava a fazer conta, faz conta que o Estado é democrático. Então deveríamos lançar uma agenda da mudança geracional. Não mudar a geração em termos de idade de Sônia Mboa entrar no poder como jovem, mas mudar o comportamento. Exato. E a Frelimo aceitou isso, temos que mudar o comportamento. E para mudar esse comportamento, aperceberam-se que se nós vamos operar essa mudança, portanto, colocando como timoneiro da nação um de nós do grupo 25 de setembro, a opinião pública não vai sentir o sabor da mudança. Tinha que buscar um jovem informal, à vontade, uma pessoa muito social, e para liderar a Frelimo e avançar com a separação entre o poder do Estado e o poder do partido. E, entanto, encontraram o presidente Filipe Jacinto Inhosse. E, então, foi a partir daí que os moçambicanos conheceram quem é Filipe Inhosse. Como conhecer quem é Filipe Inhosse? Temos que buscar algum documento, alguma coisa escrita. Porque foi a partir daquela data que nós conhecemos. Então, a Bíblia do presidente Inhosse é aquele discurso que ele leu no dia 15 de janeiro de 2015. Entre maiores novidades que trouxe, até o líder de Renamo, que era muito desconfiado das suas relações com a Frelimo, acabou aceitando como melhor hóspede no seu quartel-general, onde? Em Gorongosa. Por quê? Ele disse que eu venho fazer uma governação inclusiva, não na palavra, mas na prática. E eu venho sublinhar que jamais haverá nem sequer uma gota de sangue inocente do moçambicano que vai jorrar nesse país por causa de diferença política, de pensamento. E dito e feito, na realidade, diferente entre o presidente da Câmara e o presidente Inhosse, vimos em The Village a primeira vez que se encontraram. O presidente Inhosse esperou 40 minutos como chefe do Estado, o líder da Renamo estava a se preparar, e encontraram-se e dispensaram os jornalistas, começaram a introduzir uma nova metodologia de lidar com o desvio do Estado. Toda a gente aplaudiram. O presidente Inhosse veio ao público e disse que a minha governação é inclusiva. Vai ler, eu voltei de novo através da presidência dele esse documento. Exato. Então, ele disse de novo outra vez, os partidos políticos da oposição que se organizem e preparem-se para fazer uma oposição constitucional. Porque eu gosto de ser fiscalizado, não só isso, deve ser, portanto, acompanhado a minha governação através da oposição. Encorajou que houvesse oposição em Moçambique. E em terceiro lugar, o que vimos, na verdade, lembra que quando ele estava a ler o discurso, quando chegou essa vez, disse que, olha, o povo é o meu único e o meu quê? Mas gostaria de Yeah. esse posicionamento de 15 de janeiro falhou, no seu entender? Desde que já lá vou acabar. E, portanto, avaliar o chefe do Estado, temos que falar coisas com fundamentos, não é? Portanto, eu vou lá chegar mesmo. Então, ele diz o seguinte, que olha, que o povo é meu único patrão. E virou o seu olhar, olhou o presidente Gabusa, que estava a cessar, para dizer que a vossa geração não vai dar recados a mim,
Porque o meu patrão, o único que vou observar é o povo e não a liderança do partido. E, entanto, o mundo ficou muito maravilhado com esse jovem. E, entanto, veio só para fechar, diz que a minha governação é inclusiva e eu vou promover as boas ideias sem cor partidária. O presidente falou isto. Vamos ser honestos. É inovação do Inhoce. Governação inclusiva é Gebusa, que não vimos nada onde incluiu a ninguém. Não está a ver, não é? Porque Exato. incluir, o que sabe o que significa? Significa incluir pessoas do estado da Frelimo. Isso chama de incluir. Agora, dar de comer ao meu filho, isso não é caridade. É minha obrigação. Então, chamar pessoas da Frelimo, está a ver, que pensam diferente e dar lugar dentro do governo da Frelimo. A nomeação isso do não embaixador significa. não significa ser inclusivo? Olha, vamos chegar lá. E, entanto, na realidade, é quando nós, por exemplo, o PIMO sentiu que as boas ideias não têm cores partidárias. O nosso plano quinquenal, na qual tínhamos na mão como candidatura, e aí já tínhamos concretamente anunciado, fomos nós que levamos, fazendo a campanha do Inhoce, por causa desse discurso que ele tinha, apoiamos a campanha dele, quando a minha foi barrada pelo Conselho Constitucional, que não quero aqui falar, porque não é o que você veio me pedir falar, mas falar do presidente Inhoce. Entanto, nós avaliamos que entre os candidatos que estavam a concorrer eram 3. O mais próximo do projeto Novo Moçambique, que é a partilha das riquezas entre famílias e o Estado, então estava mais, quer dizer, próximo com quem? Com o plano do presidente Inhoce, seu manifesto. E fizemos campanha, dissemos, quem quer ver uma família, uma empresa, agricultura familiar, que vote em Inhoce. No Norte fizemos isso. Ganhou eleições, entanto, a cultura de Estado, aí onde começa a morrer, ganhou muita simpatia, que no meu coração cabe a todos os moçambicanos. E todos foram ao encontro dele. Mas na materialização daquela Bíblia dele, o presidente Inhoce até hoje não tem cultura de Estado. Está a governar o país, alguns podem dizer que tem nota 8 ou 3, mas a mim custa-me avaliá-lo, porque ele está sendo um jogador num processo democrático. Se vamos em desporto, num retângulo como esta mesa, estamos a jogar futebol. Uns jogam a regra de basquetebol, pega a bola na mão. Os outros chutam uma bola porque é a regra do futebol 11. Então, o que está a acontecer? O mandato do presidente, até cá, confusionou a nação moçambicana. Não estamos a perceber se estamos num estado de democrático ou se estamos num estado ditador, em que se alguém fala como patrão, a resposta de que bebe água. Estás a ver que linguagem é essa? Está a ver, não? E quando alguém fala do que, senhor presidente, nesta zona aqui, as crianças morrem, de que vocês não são habituados a ver a cidade, então pode ir melhor lá no interior, onde vão viver. Uma série de situações que só tinha sentido para uma nota, um professor como o professor Gonçalves, a anotar e avaliar, mesmo se fôssemos a definir de que num Estado monopartidário, o presidente Inhoce seria mesmo com 9 pontos. Mas num Estado de direito democrático, ainda não começou. Então, é por isso, para mim, estamos com um presidente que ainda precisa assimilar essa cultura de Estado. Tudo o que ele está a fazer, a inaugurar, portanto, casas de justiças, e poços de água, mercados, e veja que ele puxa mais a brasa para o partido que lhe suportou a eleição, chegaram ao ponto que os próprios deputados, quando ele vai ao pódio, na Casa do Povo, anuncia de que, olha, lamento que eu não posso cobrir desta vez o 13º, porque não há cultura de Estado de direito democrático. Os deputados que ele tem estão lá por causa de emprego, pensaram que batendo palma, num luto em política que o presidente estava a lamentar para o seu povo, os deputados que lhe apoiam bateram palma e o presidente não disse nada. Tá a ver? Então,
esta situação custa eu perceber Ilustria Cube veio aqui. para fazer uma avaliação de uma pessoa que ele não quer se identificar de que lado está.